aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus sejam perseguidos, sejam proibidos de comprar, sejam proibidos de vender. Me corrija se eu estiver errado. Isso é Babilônia. No Adventismo, a Babilônia não vai surgir. Ela existe Já desde o século I. É o império da religião falsa. Então já o império tem já da esse religião movimento falsa, da qual faz parte as igrejas, menos a remanescente. Não é essa a ideia do Adventismo? Então, é porque assim, ó, vamos lá. Deixa eu... Aqui, ó. Vou anotar aqui. Posso responder as anteriores ou o senhor quer que eu já vá para essa? Não, à vontade. Porque assim, é que você está falando uma coisa que não é a posição do Adventismo. Então, quais são antes as vamos marcas? Definir o que é uma seita. Porque ele fez algumas colocações, mas eu tenho aqui uma palavra de uma grande autoridade, que foi o Dr. Walter Martin, que os adventistas gostam muito de citar, o Dr. Walter Martin. Então, o Walter Martin diz assim: seita é um grupo de indivíduos reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, feita por uma ou mais pessoas. Eu tenho aqui uma outra declaração do Josh McDowell e Don Stewart, que são dois apologistas muito bons. E eles dizem assim: seita é uma perversão, uma distorção do cristianismo bíblico, ou a rejeição dos ensinos históricos da igreja cristã. Um outro escritor chamado Van Balen escreveu um livro muito bom chamado Caos da Seita. O Van Balen diz assim: qualquer religião tida por heterodoxa ou mesmo espúria. Então, aí quando a gente ouve, por exemplo, você falando aí dos primitivos cristãos que foram chamados de seita, os adventistas gostam de usar muito esse argumento aí. Não, mas eu me orgulho de ser chamado de seita, porque eu Paulo nem também me orgulho e nem me incomodo. Mas olha, só que tem o seguinte: no início do cristianismo, a palavra seita não tinha a mesma conotação que tem hoje. Então, a partir mais ou menos do ano 70, essa palavra passou a ter uma outra conotação. Então, passou a ter uma conotação pejorativa de um movimento não cristão. Então, seita é um grupo de pessoas que seguem um líder humano e uma falsa interpretação do cristianismo bíblico. Veja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita porque ela se considera a única igreja remanescente. Ela não aceita a Adventista da Reforma, da Completa Reforma, da Promessa, que todos eles guardam o sábado. Ela não aceita como sendo irmãs. Ela não aceita. Eu fico admirado da sua posição. Mas o Mark Finley aqui dá vários exemplos de como ganhar essas pessoas dessas várias denominações aí para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, infelizmente, não deu certo aqui, mas eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que assistem o programa do canal Novo Tempo, que participam, muitas vezes, desses eventos que a igreja promove, e aí eles se tornam adventistas. Por exemplo, o pastor da Assembleia de Deus, 33 anos da Assembleia de Deus, diz que conheceu a verdade por intermédio do programa Está Escrito. Por exemplo, eu tenho pessoas que dizem que conheceram a verdade estudando a Bíblia com o Rodrigo Silva. Pessoas que eram de igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Batista, eu conheço muitos. Um dia, se você me permitir, eu venho trazer só esses testemunhos. Eu tenho uma igreja que era evangélica, aí os adventistas foram lá, fizeram um trabalho de proselitismo. Esta é uma característica de seita. E eu estava pregando numa igreja evangélica, chegaram lá os comportores adventistas e falaram da literatura, né, que eles distribuem ou vendem, quer dizer, né, não distribuem, para pagar a faculdade. Vendem, isso, esse é o argumento. E aí sabe o que aconteceu? Depois pegaram o nome de todo mundo. Para que pegaram o nome dos membros da igreja com a autorização do pastor? Para quê? Ok. Para depois visitarem eles, para depois falarem para eles que eles têm que guardar o sábado. Que se eles não guardarem o sábado, vão receber a marca da besta. Okay. Então isso é uma característica de seita. Vamos lá, Everton. Tá, ok. Então vamos uma coisa de cada vez. Eu não sei quem, eu nunca ouvi dizer, e olha, eu sou adventista desde que eu me conheço por gente, desde os 4 anos de idade, mas eu nunca vi em nenhum sermão qualquer pastor ou ancião ou qualquer tipo de pregador que seja falar que pessoas de outras igrejas não são nossos irmãos. Eu nunca ouvi
isso. Ué, e a Babilônia é quem? Então, uma coisa é ser Babilônia, outra coisa é dizer que eles não são nossos O irmãos. que é a Babilônia no Isso. Adventismo? Babilônia nada mais é... É um movimento religioso. Sim, é um movimento religioso. Das igrejas. É o movimento que vai fazer com que, no futuro próximo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus sejam perseguidos, sejam proibidos de comprar, sejam proibidos de vender. Me corrija se eu estiver errado. Isso é Babilônia. No Adventismo, a Babilônia não vai surgir. Ela existe, Já desde o século I. É o Porque império já da tem- religião falsa. Então Já o império tem já da esse religião movimento. falsa, da qual faz parte as igrejas, menos a remanescente. Não é essa a ideia do Adventismo? Então, é porque assim, ó, vamos lá. Deixa eu... Aqui, ó. Vou anotar aqui. Posso responder as anteriores ou o senhor quer que eu já vá para essa? Não, à vontade. Porque assim, é que você está falando uma coisa que não é a posição do Adventismo. É porque tipo não, assim, eu estou falando se que eu você- experimentei desde quando eu me conheço por gente. Eu já fui em várias igrejas de vários estados diferentes. Eu nunca ouvi nenhum pregador falar que pessoas de outras igrejas não são nossos irmãos. E por Então que vamos que lá. é Se eu quiser fazer parte da sua igreja, onde você é líder, agora, Sim. lá, eu posso ter algum cargo sem ser batizado? Então, não. E por que eu tenho que ser batizado? Porque- se você, não vai se eu ser não sou irmão. você não vai nem ser membro da igreja. Então por que eu tenho que ser batizado se você me considera irmão? Então, é porque assim, ó, tudo é um processo. Por exemplo, vamos dizer que você... uma coisa é você, assim, dar autoridade para que alguém que você não conhece fazer coisas que pode ou não... Porque, Então, por é que assim, exemplo, modéstia você- à parte, mas- eu sou bem conhecido. Sim. Eu sou bastante conhecido. Sim. Provavelmente os irmãos da sua igreja me conhecem. Sim, então, claro. se eu for para lá, eu não estou falando alguém que ninguém conhece. Se eu Sim. for para lá e falar, quero ser dessa igreja, todo mundo conhece meu testemunho. Você Vai ter pode que ser da guardar o igreja, sábado, mas isso você aí, pode... Se eu quiser, eu Sim. posso ser obreiro lá sem me batizar? Então, sem se batizar, não. Por quê? Porque você não me considera irmão. Não. Entende? Nem Então, membro, então nem membro, essa é a sim. questão. Acho que seria mais fácil você falar assim, não, nós não consideramos irmãos por causa disso, disso, disso. Mas aí você está dizendo que considera irmãos, você considera que é tudo salvo, tudo é tudo irmão, não sei o quê. Só que na vida real não é Tá, assim, então né? vamos dizer uma coisa então. Por Então, vamos lá. exemplo, os dízimos, eles é para pagar obreiros e pastores, isso em todas as igrejas. O senhor entregaria o dízimo da sua igreja para uma pessoa qualquer que acabou de entrar ali? Não, mas não tem... Claro que não. Se ele foi Claro nomeado que não. pela igreja, sim, Claro independente que de não. quem seja. O senhor É. não vai fazer isso, porque assim, a pessoa não tem, tipo, não é algo, existe uma organização, não é assim, Sim. qualquer pessoa que entrar lá, Everton. você Então, vai mas dar essa pessoa essas não precisa ser coisas. batizada. Olha É só. porque eu não a conheço, mas Everton. se ela congrega com a gente, não sei o quê, tá tudo bem. Não, e você Não, não mas pode, assim- não é Então uma vamos lá, eu questão não tô no de um debate. cargo. Vamos lá, Joaquim, pode falar. Não é uma questão nem de um cargo, Everton. Ele não pode nem ser membro da igreja. Então, para ele ser membro tem da que igreja, batizar. tem que ser para ele ser batizado, quê? ele tem que guardar o sábado. Para Sim. ele ser batizado, ele tem que crer no espírito de E profecia. o que Ou são não, essas ou não, coisas? ou não. Sim. E Tem o que crer em Ellen White? Tem. E Porque, no assim, ó, cristianismo, tem que crer em Ellen White? No cristianismo, tem então, que crer. Vamos lá. É porque assim, No se eu cristianismo, não responder responde um pra por um, gente. vai ficar muita coisa Tá sem bom, tá só essa respondido. pergunta. No cristianismo, tem que crer em Ellen White para ser salvo nos escritos de Ellen White? Eu já disse que depende. Depende do quê? Por exemplo, se eu creio que ela é uma profetisa verdadeira, eu Eu preciso. não creio. Eu tenho certeza que ela não é. Não, ok. Então eu não posso fazer parte da igreja adventista. Eu posso crer em Cristo. Pra ser eu posso membro, crer na Bíblia. assim, pra mas ter- se eu não crer em Ellen White, eu não sou um cristão. Porque, por exemplo, se você não crê nas nossas doutrinas e você subir no púlpito para pregar, você vai pregar contra as nossas doutrinas. Independente de eu pregar ou não. Eu quero saber para eu ser membro da Sim. igreja adventista do sétimo Você tem dia. que crer nas nossas doutrinas. Se eu não e praticar acreditar elas. em Ellen White, eu não posso ser um cristão. Não pode ser. E aqueles que morreram, então, que nem conheceram Ellen White, como é que fica? Então, mas é o que eu tô falando para você. Como é que a fica? questão da salvação. Antes de Ellen White existir, não Vamos por tinha parte, cristãos? Vamos lá. Tá, vamos lá então. Então, assim, ó, eu acho que eu respondi a questão de não ser irmãos. Somos irmãos. Só que, assim, existem coisas que não... Por exemplo, existem coisas que você precisa conquistar.
entendeu? O direito. Por exemplo, se você faz uma faculdade de teologia, você conquistou o direito de ser um pastor e, através disso, receber a remuneração, e todo pastor precisa, de fato, ser remunerado, certo? Porque ele vive disso, você conquistou o direito. Se você não crê nas nossas doutrinas, você não conquistou o direito para subir no púlpito e pregar. Não, mas ele não falou de subir no púlpito. É porque qualquer membro da nossa igreja... Então, mas aí que tá, qualquer membro pode pregar nas nossas igrejas. E se você for membro, você vai poder pregar, entendeu? Mas se você não crê nas nossas doutrinas e você subir lá para pregar, você vai pregar contra as nossas doutrinas. Então é só uma questão de organização. Então vocês não consideram como irmãos. Claro que são irmãos. Porque senão você fazia, senão não precisava passar pelo batismo, era só falar assim, ó, não, vamos lá. Você vai, por exemplo, um membro da igreja do Joaquim sai da igreja do Joaquim e vem para minha igreja. Sai da igreja que eu pastorei e vai para a igreja dele. Sim. Ele vai batizar de novo? Não vai. Eu vou batizar ele de novo? Não. Ele pode participar de uma classe lá de integração. Ó, aqui é por eleição, que os cargos são feitos, aqui não sei o que lá. Mas não tem, então, não tem que batizar a pessoa. Vamos por partes. Ok, você está falando de batismo. Paulo, ele encontrou pessoas que receberam a pregação de João Batista, certo? E aí perguntou para eles, vocês receberam já o Espírito Santo de Deus? Eles falaram, mas nós nem ouviu falar que existe o Espírito Santo de Deus. E eles não conheciam a respeito de Jesus. Aí Paulo pregou para eles, certo? Eles aceitaram Cristo como Messias, eles entenderam sobre o Espírito Santo e eles foram batizados de novo. Isso está na Bíblia, claro. Entendeu? Então, assim, questão de batizar de novo, isso é bíblico, certo? Então, assim... Porque o batismo significa o quê? Um compromisso. Então, entendeu? Batismo, se você tem um compromisso com as doutrinas da igreja... Um compromisso de crer que Jesus é o teu Salvador. Que farei para ser salvo? Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele disse, tudo isso eu tenho feito. Sim. E aí Jesus disse, então você vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Ele saiu triste. Por quê? Por quê? Porque ele não guardava os mandamentos? Na verdade, ali... Aí, que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, não diz crê no Senhor Jesus, guarda o sábado, crê no Senhor Jesus, seja batizado, crê no Senhor Jesus e será salvo. É crer, não é dar o dízimo, não é frequentar a igreja A, B, C ou D, é crer no Senhor Jesus, a salvação. Por isso que não há nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Não é sábado, não é adventista, não é batista, não é Assembleia de Deus. Sim. Salvação está na pessoa de Jesus. E tá infelizmente, a igreja adventista é extremamente exclusivista. Aqui, ó, o Grande Conflito, página 612. Pessoas de todas as classes unir-se-ão com os que proclamam a mensagem do terceiro anjo. Sim. Muitos dos que haviam se unido às igrejas da Babilônia aceitarão a chamada poderosa. Vi que Deus tem filhos honestos entre adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas. Alegremente receberão a verdade. Que verdade é essa? A verdade da igreja adventista do sétimo dia. Olha lá. Que todos tenham cuidado para não levantar um clamor contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente. Não há outro caminho seguro a não ser seguir o que diz a Conferência Geral, que é mais alta autoridade que existe entre nós. Olha lá, ainda quando em uma conferência geral, os juízos de homens escolhidos de diferentes partes do campo, de todas as igrejas e de todas as conferências se reúnem, essa assembleia deve ser respeitada como a maior autoridade que Deus tem sobre toda a terra. Espera aí, isso está no testemunho para ministros. A maior autoridade sobre toda a terra não é uma assembleia geral. A maior autoridade sobre toda a terra é a Bíblia. Uma característica de seita, já falamos aqui, seguir líderes humanos, seguir uma denominação, seguir, infelizmente, outro livro que não é a Bíblia Sagrada. Somente, está aqui, ó, somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia atende os requisitos chamados em Apocalipse 12:17. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, de acordo com as Escrituras, atende às especificações de Apocalipse 12, Apocalipse 14. Assim como a Arca de Noé é o único lugar de segurança e salvação,
tal também a igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia. Aí eu te pergunto, você crê que a igreja adventista é a arca que te salva? Então, vamos lá. Porque eu não respondi algumas coisas anteriores, então vamos lá, vamos responder uma coisa de cada vez. Existem... Voltemos, vamos lá. Então vamos lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas vamos lá. Então, assim, existem camadas de verdade. Existem camadas de verdade. Lutero descobriu uma camada extremamente importante. Os batistas descobriram outra camada de verdade extremamente importante, que é o batismo. As igrejas pentecostais, elas defendem uma outra camada de verdade que é extremamente importante. Você tem que pregar mesmo, você tem que ser luz do mundo. E eu admiro isso, inclusive. Então, assim, existem camadas de verdade. A igreja adventista, ela descobriu uma outra camada de verdade, que, assim, embora o batismo seja importante, embora seja importante o dízimo, isso, aquilo, a igreja adventista, que na verdade foi formada por pastores que eram de outras igrejas, né? Eram batistas, metodistas e por aí vai. Eles descobriram que era importante também obedecer às leis de Deus. Porque, assim, ó, por exemplo, qual que é a parte mais importante da Bíblia? Escrita. Qual que é? De toda, de Gênesis e Apocalipse, do primeiro ao último verso. A parte mais importante que existe escrita na Bíblia é a única parte que quem escreveu não foi ser humano. Foi o próprio Deus. Ele escreveu letra por letra. E ele entregou para Moisés no Sinai. E, deixa eu perguntar, será que o que Moisés escreveu é mais importante do que o próprio Deus escreveu? Não, não é. O que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram é mais importante do que o próprio Deus escreveu? Não é. Será que o que Pedro ou o que Paulo escreveram é mais importante do que Deus escreveu? Sinto muito, não é. Um dia, Deus vai perguntar para algumas pessoas: vocês procuraram obedecer com a sua vida o que Paulo, Lucas, Mateus, João escreveram, mas não procuraram obedecer o que eu escrevi? O mandamento do sábado não foi ser humano que escreveu. Foi Deus. Todos serão salvos mediante a bondade de Deus. Mas permanecer salvo é uma escolha. Para permanecer salvo, precisa você obedecer, tem que guardar os mandamentos. Inclusive. Você tem que guardar os mandamentos. Sim. E você quais guarda? são os mandamentos? Você Sim. guarda. Guardo. Não, por favor, não minta. Você não guarda. Não existe um adventista do sétimo dia que guarda todos os mandamentos. Se ele guardar, sabe o que acontece? Ele está anulando o que Jesus fez. Jesus veio para destruir a lei? Não. Eu não vim para destruir a lei. Eu vim para cumprir a lei. Então, se Jesus cumpriu a lei por mim, eu tenho que confiar nele. Eu não tenho que cumprir a lei. Presta atenção nisso. Você nunca vai ser salvo por tentar guardar a lei. Você e qualquer adventista que está nos assistindo agora não consegue guardar a lei. Por isso, Jesus é o meu substituto na guarda da lei e o teu substituto. Mas você não respondeu a pergunta. Eu quero saber se a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque o tema é: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Então, você disse que não, mas eu te pergunto, porque para a Igreja Católica Apostólica Romana ensina que o catolicismo romano é a arca que salva todos os católicos. Eu te pergunto, a Igreja Adventista é a arca? Para você ela é a arca? Como disse aqui? Então vamos lá. Então, assim, ó. É sim ou não, não precisa.